Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto de equação quadrática, também conhecida por equação de segundo grau. Nessa aula específica, nós vamos determinar zeros ou também chamado das raízes da equação quadrática. Acompanhe a aula. Chama-se zero ou raiz da equação de segundo grau ax mais bx mais c. Temos aqui ax ao quadrado mais bx mais c, tudo deve ser igual a zero. Os valores de x que satisfaz a igualdade. O zero da função de segundo grau são valores em que nós podemos substituir aqui nesse lugar de x aqui, em que toda essa parte daqui será igual a essa parte daqui. Essa aqui é a condição. Disse que tudo isso aqui deve ser igual a zero. A raiz da equação quadrática são os valores em que nós podemos substituir nesse lugar de x, em que tudo isso aqui será igual a zero. Esse incógnito daqui, nada mais que os coeficientes dessa função. Esses coeficientes nós vimos aí na aula passada. Nós vamos começar a determinar as equações quadráticas incompletas do tipo ax ao quadrado. Temos aqui ax ao quadrado mais c. Tudo isso é igual a zero. E também ax ao quadrado mais bx. Tudo isso aqui sendo igual a zero. Nessa nossa primeira equação, é uma equação quadrática incompleta em que falta o valor de b. Nessa equação daqui, o valor de b aí será igual a zero. Nessa nossa segunda equação, também é uma equação quadrática incompleta em que falta o valor de c. Nessa equação daqui, o valor de c é igual a zero. Temos aqui a linha A, x ao quadrado menos 9. Nessa nossa equação, temos aqui o valor de A sendo igual a 1, esse que fica mais ou menos aqui, porque esse tipo de equação é do tipo ax ao quadrado mais c, em que falta o valor de b. O valor de c é esse termo aqui independente, que o c aqui é igual a menos 9, então o valor de b é igual a zero. Será a mesma coisa escrevermos aí ax ao quadrado mais 0 de x mais c, em que o valor de b aqui será igual aqui a zero. Temos aqui o valor de b sendo igual a zero. Então essa nossa equação daqui falta o valor de b. Temos o valor de a, temos o valor de c. Então essa equação aqui é uma equação também incompleta, do tipo ax ao quadrado mais c sendo igual a zero. Para resolver esse tipo de equação, basta levar essa equação igualar a zero. Temos aqui x ao quadrado menos 9 sendo igual a zero. Para resolver esse tipo de equação, basta levar esse menos 9 para esse outro membro aqui irá positivo, como aqui está negativo. Temos aqui x ao quadrado sendo igual a 9 positivo. Então temos aqui x sendo igual, como x elevado ao quadrado, basta levar esse 2 para esse outro membro aqui irá em forma de raiz quadrada. Teremos aí x sendo igual a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 será igual a 3, então x será igual, aqui em vez de ser é igual apenas, como uma equação quadrática irá ir mais ou menos raiz quadrada de 9. Teremos aqui x é igual a mais ou menos, temos aqui mais a menos raiz quadrada de 9. Então o x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Temos aqui mais ou menos 3. Então temos aqui o x1 sendo igual a menos 3 e x2 sendo igual a 3. Uma equação quadrática sempre terá duas raízes. Tá, nesse nosso tipo de equação aqui, em que tem falta o valor de b, desse tipo daqui, que é ax ao quadrado mais c, como está em falta o valor de b, sempre terão raízes simétricas, que é menos 3 e 3. Então poderia ser aí outro tipo de raiz, menos 2 ou 2, independentemente da equação. Temos aqui a solução dessa equação aí, será igual. O menos 3 sempre começa por um número menor, que é o menos 3 e o 3. Já temos aqui a nossa solução dessa equação, é menos 3 e 3. Vamos para o nosso próximo exercício. Temos aqui a linha B, que é menos 2x ao quadrado mais 6. Então, o processo será o mesmo. Basta calcular essa equação aqui a zero. Este tipo de equação pertence à equação desse nosso primeiro tipo, que é ax ao quadrado mais c sendo igual a zero, em que está em falta o valor de b. Nessa equação daqui, o valor de a será igual aqui a menos 2. O valor de c será igual a 6. O valor de c é esse que fica aqui, que é o termo independente. O valor de a é esse termo que fica aqui, que acompanha o x elevado ao quadrado. Como já igualamos a zero, basta levar esse termo independente para esse outro membro aqui. Como aqui está positivo, aqui era negativo. Teremos aqui negativo. Então ficará aqui menos 2x ao quadrado sendo igual aqui a menos 6.
Então, aqui temos menos 2x vezes x ao quadrado. Basta levar esse menos 2, como aqui está a multiplicar, irá passar para esse outro membro aqui, dividindo. Teremos aqui x ao quadrado sendo igual a menos 6 que divide por menos 2. Passou esse menos 2 para esse outro membro aqui, dividindo. Então temos aqui negativo com negativo, o resultado será positivo. Teremos aqui x ao quadrado sendo igual a menos 6 que divide por menos 2, esse resultado aqui dá 3. Teremos aqui 3 positivo. Basta passar esse 2 aqui para esse outro membro aqui em forma de raiz quadrada. Teremos aqui x sendo igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Então, x1 é igual a menos raiz quadrada de 3. E x2 é igual aqui a mais raiz quadrada de 3. Temos que raiz quadrada de 3 é uma raiz quadrada imperfeita. Então, não há nada o que fazer. Então, nossas soluções, que são duas soluções, será igual aqui a menos raiz quadrada de 3 e outra solução é mais raiz quadrada de 3. Essa aqui é a solução dessa nossa equação. Como eu disse, basta que uma equação quadrática aí não tenha o valor de b, as raízes serão simétricas. Na linha C temos aqui x ao quadrado mais 3x. Esse tipo de equação é uma equação incompleta em que está em falta o valor de c. Esse tipo de equação é tipo ax ao quadrado mais bx, em que o valor de c aqui não temos. Então, para resolver esse tipo de equação, iremos fazer por seguinte. Note que essa equação temos aqui x ao quadrado e temos aqui 3x. Esse x ao quadrado nós podemos escrever como sendo x vezes x mais 3x. Para resolver esse tipo de equação, nós devemos fatorar. E também para encontrar a raiz dessa equação daqui, temos que colar a zero. Então, tudo isso aqui será igual a zero. Não podemos esquecer, tudo isso aqui é igual a zero. Então, fatorando essa equação aqui, como temos aqui x vezes x, aqui temos 3x. Então, já temos o termo comum, em que esse termo comum é esse x daqui, esse também é o termo comum é esse x. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar a evidência esse termo comum. Teremos aqui o x aqui, evidência, apenas aqui ficou x mais 3. Tudo isso aqui é igual a zero. Note que para voltarmos como estava, bastará apenas multiplicar esse x com esse x, será que é x vezes x. Então iremos multiplicar esse x com esse x, será que 3x. Teremos aqui 3x. É assim que nós podemos fatorar este tipo de equação. Então já temos aqui o x vezes tudo isso aqui em que o resultado dá zero. O que é que nos leva a dizer isso aqui? Na multiplicação entre dois números, em que o resultado dá zero, isso implica que um deles é igual a zero. Iremos usar aqui lei de anulamento do produto, em que na multiplicação entre dois números, por exemplo aqui, 2 vezes qualquer número aqui, pode ser x, em que o resultado dá zero, isso significa que um dos números daqui deve ser igual a zero. Só e só, essa aqui é a condição. O que é que nós podemos dizer? Nós podemos afirmar que esse x aqui é igual a zero. Temos aqui 2 vezes 0, isso aqui será igual aqui a zero. Aqui é igual a zero, aqui é igual a zero. Então, na multiplicação entre dois números, em que o resultado dá zero, isso implica que um desses números daqui é igual a zero. Ou esse x aqui é igual a zero, essa aqui é a nossa condição. Ou x mais 3, tudo isso aqui deve ser igual a zero. É assim que nós podemos resolver esse tipo de equação. Temos aqui x sendo igual aqui a zero, x, ou, que temos ou, x. Então, podemos passar esse mais 3 para esse outro membro aqui, irá aqui negativo. Temos aqui sendo igual a menos 3. Já encontramos o valor de x que satisfaz essa nossa equação. Temos aqui solução. O x aqui é igual a 0 e outro x é igual a menos 3. Até que não é assim não. Temos que arrumar em ordem crescente. Como é que seria isso aqui em ordem crescente? Será assim, solução aí será igual aqui a menos 3. Menos 3, o 0, o menor é menos 3. Temos aqui menos 3 primeiro que é o menor e o 0 aqui que é maior. Temos que arrumar assim em ordem crescente. Isso aqui já não vale. Então temos aqui solução sendo igual a menos 3 e 0. É assim que nós podemos resolver esse tipo de equação. A linha D temos aqui x ao quadrado menos 5x. Para nós encontrarmos o zero dessa função, basta colar essa equação aqui a zero. Aí nós iremos encontrar o zero dessa função. Note que x ao quadrado nós podemos reescrever como sendo x vezes x. Isso nós fizemos isso para o quê? Para aproveitarmos a fatorar. Esse tipo de equação, para nós resolvermos, temos que fatorar a tal equação. Temos aqui menos 5x sendo igual a zero. Temos aqui o x, aqui temos o
x também, x e x. Então, significa que esse x e x são termos aí comuns. O que nós podemos fazer? Podemos colocar a evidência um dos termos, que é o x. Temos aqui x. Como aqui aí levamos um dos x, podemos colocar aqui apenas o restante x. Temos aqui o x menos 5 vezes, aqui seria vezes x, mas não, o x já está lá fora. Podemos colocar entre parênteses tudo isso aqui é igual a 0. Para voltarmos como estávamos, bastará apenas multiplicar esse x com esse x daqui, método aqui distributiva, e esse x daqui com esse menos 5. Iremos voltar anteriormente como estava. O que é que nós fizemos? Apenas nós fatoramos essa nossa equação. Na multiplicação entre dois números em que o resultado aqui dá 0, temos aqui, por exemplo, o x vezes y, em que tudo isso aqui é igual a 0. Isso implica que o x é igual a 0 ou o y é igual aqui a 0. Para que a multiplicação desses dois termos aqui seja igual a 0, isso implica que um dos termos deve ser igual a 0. Ou nessa nossa equação que temos aqui, ou x é igual a 0, ou o x menos 5 aí deve ser igual a 0. Para que o produto entre esses dois termos aqui seja igual a 0. É assim que nós podemos resolver esse tipo de equação. Temos aqui x sendo igual a 0, ou x, temos que passar esse menos 5 para esse outro membro aqui, irá aqui positivo. Isso aqui é igual aqui a 5. Então, a nossa solução é esse daqui, 0 e 5. É assim que nós podemos resolver este tipo de equação. Esses zeros são valores em que nós podemos substituir nessa nossa equação daqui, em que essa parte daqui dá igual a essa parte daqui, seja igual a esse daqui. Podemos comprovar, leva isso daqui, substitua naquela equação dali, vai comprovar que isso daqui é igual a 0. Sem problema nenhum. É assim que nós podemos resolver este tipo de equações incompletas. Do tipo aí ax ao quadrado mais c e ax ao quadrado mais bx. Em que essa é a nossa primeira equação aqui, o valor que está em falta aqui é o valor de b. Essa é a nossa segunda equação aqui, o valor que está em falta aqui é o valor de c. Temos aqui a equação quadrática completa do tipo ax ao quadrado. Temos aqui ax ao quadrado mais bx mais c sendo igual aqui a 0. Essa é a nossa equação completa, porque já tem o valor de a, b, c nessa equação. Diferentemente das equações anteriores. Para resolver esse tipo de equação, nós temos que usar aqui fórmula resolvente ou fórmula de Bhaskara. Essa fórmula daqui é chamada de fórmula resolvente ou também pode ser chamada de fórmula de Bhaskara. O que é que diz essa fórmula de Bhaskara? Temos aqui o x sendo igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de o quê? b ao quadrado menos 4 vezes ac. Tudo isso aqui está dividido aqui. Tudo isso daqui está dividido por 2 vezes a. Essa aqui é a nossa fórmula resolvente ou fórmula de Bhaskara também, mais conhecida também por fórmula de Bhaskara. Podemos comparar a seguinte resolução. Temos aqui determine raízes ou zero das seguintes equações. A nossa primeira equação, que é a linha A, é x ao quadrado menos 3x menos 4. Tá, para nós determinarmos o zero dessa função, devemos igualar aí a 0. Então, nessa nossa fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolvente, temos aqui o valor de b, que é menos b, temos aqui b ao quadrado, temos aqui a, temos aqui o c, temos aqui a. O que são esses coeficientes? Esses coeficientes são coeficientes que estão nessa nossa fórmula aqui. Na aula passada, aprendeu como extrair o valor de a, b, c, usando uma equação quadrática. Assistir essa aula é porque não está inscrito nesse canal, então inscreva-se aqui no canal. Estando inscrito nesse canal, terá um acompanhamento de uma sequência correta das aulas que facilitará na sua aprendizagem. Agora, o valor de a para essa equação daqui é igual aqui a 1. Esse é o valor que fica aqui. Acredito que isso aqui já aprendeu, já sabe sobre isso daqui. Se acompanhar a primeira aula, já sabe sobre isso aqui. O valor de b é igual aqui a menos 3. Temos aqui menos 3, esse é o valor de b que acompanha esse x que não é elevado ao quadrado. O valor de c é igual aqui a menos 4. Temos aqui menos 4. Então, o que são esses daqui? Esse valor de c são esses coeficientes dessa nossa equação. Basta nós substituirmos nessa nossa equação, vamos encontrar raízes dessa nossa equação. Temos aqui x sendo igual a menos b. O valor de b é esse daqui. Como aqui é negativo, é menos. E aqui temos menos. Esse menos daqui é da forma, temos que colocar aqui entre parênteses, menos 3 mais ou menos raiz quadrada aí de o que? B ao quadrado, temos aqui o B valente menos 3, temos aqui menos 3, tudo isso aqui está elevado aqui ao quadrado, menos 4 vezes A, o valor de A é 1, vezes C menos 4, temos aqui entre parênteses menos 4. Tudo isso aqui está dividido aqui por 2 vezes, que 2 vezes o que? 2 vezes que é A. A é 1, temos aqui 2 vezes 1, então temos aqui x
sendo igual, menos menos, aqui vira mais, temos aqui 3, mais ou menos, então vamos calcular tudo que está dentro desse radical, teremos aqui, menos 3 ao quadrado é igual a 9, temos aqui 9, agora, menos 4 vezes 1 é igual a menos 4 vezes menos 4 é igual aqui a mais 16. Tudo isso aqui está dividido aqui por quanto? Por 2 vezes A. Como aqui 2 vezes A, que esse A é igual a 1, temos aqui 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Temos aqui o 2. O que nós temos aqui? Temos x sendo igual a 3, mais ou menos 9 mais 16 é igual aqui a 25. Teremos aqui raiz quadrada aqui de 25. Tudo isso aqui está dividido aqui por 2. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Teremos aí x sendo igual a mais ou menos 5. Aqui em cima apenas ficamos com 5, porque raiz quadrada de 5 aqui. Ó, aqui temos 3. 3 mais ou menos 5. Esse raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tudo isso aqui está dividido aqui por 2. Então podemos separar aqui em duas raízes. Temos aqui o x1, aqui x2. Em que esse x1 é igual aqui a 3. Aqui como aqui temos mais ou menos. Tá, esse no x1 iremos usar esse sinal mais. Temos aqui mais. Mais que é mais 5. Que divide aqui por 2. Agora aqui no x2 iremos usar aqui o sinal, esse sinal aqui negativo. Teremos aqui, isso aqui é igual a 3 menos 5 que divide aqui por 2. Agora, o x1 é igual, temos aqui o x1 sendo igual a 3 mais 5 é igual a 8. Tudo isso aqui está dividido aqui por 2. 3 menos 5 será igual aqui a menos 2. Temos aqui o menos 2 que divide aqui por 2. Agora, o x2 será igual aqui a menos 2 que divide por 2. Isso aqui é igual aqui a menos 1. Aqui o x1 será igual aqui a quanto? X1 é igual aqui 8 que divide por 2. Isso aqui é igual a 4. Então temos aqui a nossa solução aí sobre essa equação. Será igual. Temos primeiro começar o negativo, ou melhor, o menor número aí é menos 1. Temos aqui o menos 1 nessa nossa solução. E o segundo número aí é 4 positivo, temos aqui 4. Então, a nossa solução dessa nossa equação aqui é menos 1 e 4. Esse menos 1 e esse 4 aqui são valores em que nós podemos substituir nessa nossa equação aqui, nesse valor aqui de x, em que o resultado daqui, para substituir nesse valor de x, o resultado aqui dará 0. Então, esse membro aqui será igual a esse segundo membro. Significa que essa equação aqui, sim, a raiz dessa função é igual aqui a menos 1 e 4. É assim que nós podemos resolver esse tipo de equação. Vamos para o nosso segundo exercício. Temos aqui a linha B, que é 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Para determinarmos a raiz dessa equação daqui, temos que igualar tudo isso aqui a 0. Teremos aqui isso aqui igual a 0. Agora, o valor de A é igual aqui a 3. Esse valor aqui que acompanha esse x que é elevado ao quadrado, esse aqui é o valor de A. Então, o valor de B será igual aqui a menos 7. Esse termo que acompanha esse x que não é elevado ao quadrado, temos aqui o menos 7. O valor de C por último aí é igual a 2. Esse termo aqui independente. É assim que nós podemos determinar o valor de A, B, C. Agora, qual é a nossa forma resolvente? A nossa forma resolvente é essa daqui. Nós iremos usar essa fórmula, que é chamada de forma de Bhaskara ou fórmula resolvente. Temos aqui x sendo igual aqui a menos b mais ou menos raiz quadrada aí do que? B ao quadrado menos 4 vezes AC. Tudo isso aqui está dividido aqui por 2 vezes A. Então temos aqui o x sendo igual a menos b. O b como aqui é negativo, podemos colocar aqui menos, esse menos aqui da fórmula, entre parênteses que é menos que tem esse 7, como se aqui é negativo, que é o valor de b, mais ou menos aqui raiz quadrada aqui de b ao quadrado, que é o menos 7, temos aqui menos 7, entre parênteses aí ao quadrado, menos 4 vezes A é 3. Temos aqui 4 vezes A, então como A é 3, podemos colocar 4 vezes A, aqui A é 3, vezes, então o C, que é 4 vezes AC, o C é igual a 2. Teremos aqui 4 vezes 3 vezes 2. Tudo isso aqui está dividido aqui por 2 vezes A, em que esse 2, podemos colocar aqui 2 na fórmula. Como A é 3, teremos aqui 3. Agora, isso aqui será igual a x é igual a menos vezes menos é igual a 7, positivo, mais ou menos, raiz quadrada aí de que menos 7, tudo isso aqui ao quadrado, isso aqui é igual a 49, menos 4 vezes 3, isso aqui é igual a menos 12, então menos 12 vezes 2, isso aqui é igual a menos 24. Temos aqui 24 que divide aqui por 2 vezes 3, isso aqui é igual a 6. Teremos aí x sendo igual a 7 mais ou menos raiz quadrada, 49 menos 24 é igual a 25. Tudo isso aqui está dividido aqui por 6.
teremos aqui x é igual a 7, mais ou menos, raiz quadrada de 25, isso aqui é igual a 5, que divide aqui por 6. Então, podemos separar aqui x1, sendo igual e x2 será igual a... Esse primeiro x1, nós iremos usar esse sinal aqui positivo. Teremos aqui 7 mais 5, tudo isso está dividido aqui por 6. E aqui nesse x2, iremos usar esse sinal aqui negativo. Teremos aqui 7 menos 5, que divide aqui por 6. Então, teremos aí x1 sendo igual, 7 mais 5 é igual a 12. Teremos aqui 12, que divide aqui por 6. Então, o x1 é igual a 2. Agora, o x2, 7 menos 5, isso aqui é igual a quanto? 2 aqui positivo, que divide por 6. Então, nós podemos simplificar dividindo aqui em cima por 2 e por baixo aqui também por 2. Isso aqui será igual a quanto? 2 que divide por 2 é igual a 1. E 6 que divide por 2 será igual aqui a 3. Teremos aqui 3. Agora, o x1 é igual a 2 e x2 é igual a 1 terço. Esses aqui que são raízes dessa nossa equação. Então, a nossa solução aí podemos ter aqui solução é igual a 1 terço e o próprio aí 2. Essas aqui que são a nossa solução dessa nossa equação. A seguir vamos ver o método mais simples de determinar as raízes de uma equação quadrática sem precisar de usar essa nossa fórmula resolvente. Acompanhe o resto da aula. Além de usar a fórmula de Bhaskara ou pelo aquele método que nós vimos aqui no primeiro exercício, também nós podemos determinar equações quadráticas usando soma e produto das raízes. Esse método aqui também funciona muito bem. Como é que nós podemos resolver esse método? Esse aqui consiste em somar as raízes e também multiplicar as raízes. Temos a nossa primeira fórmula que é x1 mais x2. Isso aqui é igual a menos b, que divide por a. E produto das raízes, essa aqui é a soma das raízes. Então, o produto das raízes que é x1 vezes x2. Isso aqui é igual a c, que divide por a. Nós vamos resolver alguns exercícios usando soma e produto das raízes. Essa é uma das formas mais simples de determinar as raízes de uma equação quadrática. Teremos o seguinte exercício. A nossa linha A temos x ao quadrado mais 5x mais 6. Tudo isso deve ser igual a zero para nós encontrarmos as raízes dessa equação. Então, qual é o valor de A, B, C dessa função? O valor de A dessa função aqui é igual a 1. Esse valor que acompanha esse x aqui ao quadrado. O valor de B é igual a 5. Esse valor aqui que acompanha esse x que não é elevado ao quadrado. O valor de C aí é igual a 6. O que quer dizer com isso daqui? Temos aqui soma das raízes é menos B, que divide por A. Então, teremos aqui x1 mais x2, que é a soma das raízes, é igual a menos b, o b5, menos 5, que divide aqui por a é 1. E o produto das raízes é x1 vezes x2, isso aqui é igual a c, o c quanto? O c é 6, que divide aqui por a é 1. Então, a soma das raízes, x1 mais x2, é igual a menos 5, porque menos 5 divide por 1 é igual a menos 5. Então, o produto das raízes, x1 vezes x2 é igual a 6. Também nós podemos substituir esse x1 mais x1, essa soma daqui. Podemos colocar aqui uma letra aqui, S, que é soma, para simplificar os nossos cálculos. Aqui também nós podemos colocar aqui P, que é o produto das raízes. Colocando aqui soma e produto usando essa letra, aí vamos evitar colocar aqui x1 mais x2, que dá muito trabalho. Então, temos aqui soma das raízes é igual a menos 5 e produto das raízes é igual a 6. Devemos procurar dois números em que somado, que será igual a menos 5, e esses mesmos números multiplicado dá 6. Quais são esses números? Temos que procurar aí na mente. Aqui vamos usar aqui a mente. Pense comigo. O número aqui x vezes x, em que o resultado aqui dá 6. Nós temos aí as seguintes possibilidades. Podemos ter aqui o 2 vezes 3, sem problema nenhum. Isso aqui dá 6. Sem problema nenhum. Até agora, sem problema nenhum. Esse mesmo número somados, que é o 2 mais 3, isso aqui deve ser igual a menos 5. Então, 2 mais 3, isso aqui é igual a 5 positivo. Não são esses números. O que nós podemos fazer? Pense comigo. Se nós colocarmos aqui menos 2 vezes menos 3, isso aqui dará quanto? Isso aqui será igual a 6. Temos aqui menos menos fica positivo. 2 vezes 3 será igual a 6. Então, a soma dos mesmos números deve ser igual aqui a menos 5. Temos aqui menos 2 mais
entre parênteses, menos 3, isso aqui deve ser igual aqui a menos 5. Então, temos aqui 2, mais com menos é igual a menos 3, isso aqui é igual a menos 5. Menos 2, menos 3 é igual aqui a menos 5, sendo igual aqui a menos 5. Então, a soma dessas raízes é igual a 5 e o produto dessas raízes é igual a 6. Nós já encontramos esse número. Significa que o x1 é igual aqui a menos 2 e x2 é igual aqui a menos 3. Temos aqui solução dessa nossa equação aqui, usando soma e produto, é menos 2 e menos 3. Dessa forma aqui, se você dominar esse método aqui, é um método bem simples para determinar as raízes usando soma e produto. Vamos prosseguir com o seguinte exercício para você ter domínio completo sobre esse assunto de somas e produto das raízes de uma equação quadrática. Acompanha. Temos aqui a linha B que é x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá, para nós terminarmos a raiz dessa equação daqui, devemos igualar isso aqui a 0. Iremos usar soma e produto, como vimos aqui. Temos aqui o soma que é, vamos representar para essa letra aqui S, para simplificar nossos cálculos. Soma é igual a menos B, que divide aqui por A. E produto que é P, vamos usar aqui P, é igual a C, que divide por A. Nessa nossa equação, nós podemos determinar o valor de A, ou achar o valor de A. O valor de A é igual a 1. Esse que fica aqui, como sempre digo, o valor de B, esse também que fica aqui, é menos 3, e o valor de C aí é igual a 2. Agora, a soma é igual a menos B, o B é igual a quanto? O B é igual a menos 3. Temos aqui menos 3, que divide aqui por 1. Produto dessas raízes será igual a C, que divide por A. Temos aqui o C é igual a 2, que divide aqui por 1. 1 é igual a A. Então, soma é igual a menos 3, porque menos 3 que divide por 1 é igual a menos 3, o produto aqui é igual a 2. Imagina assim, toma aqui bem atenção. Também pode determinar a raiz dessa equação que nós estamos a determinar aqui pela soma produto, usando aqui a nossa fórmula resolvente ou a fórmula de Bhaskara, sem problema nenhum. Isso aqui será da sua preferência. Deixa eu te apresentar essas duas fórmulas para você escolher qual das fórmulas, ou melhor dizer, dependendo do pedido, né? Qual das fórmulas que você deve usar para determinar raízes. As raízes de uma equação quadrática. Isso será da sua preferência. A soma é igual a menos 3 e o produto é igual a 2. Então, quais são esses números em que somado aqui dá menos 3 e multiplicado os mesmos números é igual aqui a 2? Podemos procurar esses números. Pense comigo. Acredito que esse número aqui é igual aqui a 1 e 2. Esses aqui que são os números. 1 e 2. Porque 1 vezes 2 é, 1 vezes 2 é igual aqui a quanto? Isso aqui é igual a... Isso aqui é igual aqui a 2. 1 vezes 2. Agora, também 1 mais 2 é igual a 3. Não é 3 negativo. Isso aqui nos leva a afirmar aqui. Esse número deve ser negativo. Temos aqui menos, menos. O produto entre esses dois números aqui, que é menos 1 vezes menos 2, isso aqui dá aí 2. Menos vezes menos é igual a mais, e 1 vezes 2 é igual a 2. Então, o produto desses números aqui é igual aqui a 2. Sem problema nenhum encontrar um produto. Agora, a soma é menos 1 mais menos 2. Isso aqui deve ser igual aqui a menos 3. Temos aqui menos 1 mais vezes menos, isso aqui é igual a menos 2. Isso aqui deve ser igual aqui a menos 3. Então, menos 1 menos 2, isso aqui é igual a menos 3, sendo igual aqui a menos 3. Isso implica que esse número deve ser igual aqui a menos 1, também deve ser igual aqui a menos 2. Temos aqui então o x1 sendo igual aqui a menos 1 e x2 é igual aqui a menos 2. Solução para essa nossa equação aqui bem simples, sem precisar de usar a fórmula resolvente ou aquela fórmula chamada de fórmula de Bhaskara aí, igual aqui a menos 1 e menos 2. É assim que nós podemos determinar esse tipo de equação usando soma e produto. Temos mais outro exercício para você ficar craque sobre esse assunto de soma e produto. Acompanhe o seguinte exercício. Temos aqui a linha C, que é 2 vezes x ao quadrado menos 6x menos 8. Para nós determinar a raiz dessa equação daqui, temos que igualar isso aqui a 0. Sempre faça assim. Agora, temos aqui o valor de A é igual a 2, esse que acompanha o x elevado ao quadrado. O valor de B, esse daqui que acompanha o x, que não é elevado ao quadrado. O B aqui é igual a menos 6. E o valor de C é igual aqui a menos 8. Esse termo aqui independente. Temos aqui o valor de C. Agora, se realmente você quer ficar craque sobre equações quadráticas, inscreva-se aqui no canal para não perder as aulas que estão sendo postadas aqui semanalmente. Agora, temos aqui o 2 menos 6 menos 8. A nossa fórmula aí disse como soma é igual a menos B que divide aqui por A.
Então, o produto dessas raízes deve ser igual aqui a C que divide por A. Temos aqui o menos B. Temos aqui o B sendo igual a menos 6. Teremos aqui soma. Isso aqui é igual a quanto? Menos da fórmula, entre parênteses, menos 6. Temos aqui o menos 6 que divide aqui por A. A é igual a 2. Temos aqui soma. Isso aqui é igual a quanto? Menos é igual a mais. Temos aqui o 6 que divide por 2. A soma dessas raízes aqui é igual a 3. 6 que divide por 2 é igual aqui a 3. Agora, o produto dessas raízes é igual a quanto? É o menos C, que é o C. Então, o C aqui, como é menos 8, teremos aqui menos 8 que divide por A. A é 2. Temos aqui o A valendo aí 2. Então, o produto dessas raízes aí deve ser igual aí a quanto? Deve ser igual aqui a menos 4. O processo será o mesmo. Temos que procurar dois números em que multiplicados aí dá quanto? Multiplicado dá menos 4 e somados esses mesmos números dá igual aqui a 3. Para mim me leva aqui esse número é 1 e 4. Aí não sei qual deve ser negativo. Mas esse número para mim que eu estou a imaginar é 1 e 4. Isso aqui será igual a quanto? Então, o produto desse número deve ser igual a menos 4 e a soma do mesmo número deve ser igual aqui a 3. Isso implica que o menos deve ser esse aqui, menos 1. Porque menos 1 vezes 4, temos aqui o menos 1 vezes aí 4. Isso aqui é igual aqui a quanto? Isso aqui é igual a menos 4 e menos 1 mais 4. Isso aqui é igual a 3, positivo. Isso aqui é igual a 3, positivo. Agora, a soma dessas raízes é igual a 3 e o produto é igual a menos 4. Então, temos aqui o x1 igual a menos 1 e x2 é igual a 4. Bem simples, bem facinho. Temos aqui a nossa solução aí. Será igual a menos 1 e 4. É assim que nós podemos resolver este tipo de equação. Chegamos ao fim dessa nossa resolução. Até a próxima aula. Bons estudos!